Quantos dos senhores já tiveram vontade de construir uma lagoa artificial no seu quintal? Talvez nenhum dos senhores. Mas vamos dar uma olhada nesse vídeo e talvez isso os faça mudar de ideia. O vídeo original é do canal do Stefano Iarino. Eu vou colocar o link na descrição. Mas agora vamos dar uma olhada aqui no que ele fez. Ele construiu no quintal dele uma lagoa artificial. Então, aqui eu vou mostrar para os senhores como era o local onde ele construiu a lagoa. Aqui era simplesmente terra, obviamente é nos Estados Unidos, então o clima é temperado. E ele começou a construir aqui uma lagoa, deve ter mais ou menos uns 6x3, alguma coisa assim. E ele começou cavando o buraco. Então ele cavou o buraco. Depois de cavado o buraco, ele usou lona. Lona é uma espécie de plástico impermeável aqui, para colocar embaixo do buraco. E por que isso? Porque senão a água ela ia realmente se infiltrar na terra. E como ele não tem água corrente no local onde ele colocou o lago, ele dependia que a água que ele colocasse, no caso eles levaram com barris, porque não tinha um cano que chegasse até o local, e a água não podia evaporar, ela tinha que continuar lá. Então, aqui estão os barris que ele usou para encher. Então, o primeiro passo foi esse, foi impermeabilizar o local para que a água, aqui vamos dar uma pausada, a água realmente não evaporasse. Então, aqui os senhores veem a borda aqui de onde está a lona impermeabilizadora, e eles começaram a cobrir com terra por cima da lona e pedra aqui nas bordas, e daí foi seguindo aqui. Aqui ele construiu uma espécie de observatório para poder ver onde ia ficar. Aqui ó, vem uma visão de cima, já com a lona, em volta aqui os senhores estão vendo a terra cobrindo toda a impermeabilização, pedra e água, cobrindo aqui mais ou menos 3x6, como eu falei, talvez um pouquinho maior, e aqui uma espécie de observatório que ele fez, que ele queria ver como que ia reagir, se ia realmente aparecer espécies de animais, etc. Aqui. Em volta ele foi dando uma preparada na terra aqui, para que fosse se desenvolvendo vegetação, colocou uma espécie de flutuador com algumas plantas já desenvolvidas, e daí o tempo foi passando, colocou algumas sementes aqui para poderem germinar, e o tempo foi passando, e qual foi o resultado? Pequenos animais começaram a se utilizar da lagoa. Aqui ele plantou em cima do observatório algumas plantinhas que começaram a dar já flores, e insetos começaram a vir para se aproveitar das flores e tal. Com os insetos começaram também a vir insetos predadores, no caso aqui uma aranha saltadora que veio para se consumir os pequeninos insetos que vinham interessados nas sementes, no néctar das plantas. O que ele fez também? Ele construiu esses viveiros em volta da lagoinha, no qual passarinhos começaram a construir ninhos. Vejam que interessante. É aqui um passarinho pegando dejetos, pegando objetos para poder construir o seu ninho. E o tempo foi passando e vejam só, a vegetação foi florescendo e tal, e a lagoa prosperou, inclusive em insetos. Aqui uma espécie de pulgão começou a viver no local, e uma outra espécie de formiga veio cuidar dos pulgões, proteger os pulgões, porque eles comem o néctar que o pulgão produz. E continuou aqui a vegetação prosperando. Os passarinhos vinham, várias espécies de passarinhos se aproveitar da areia, se aproveitar da água, fazer os seus ninhos. Aqui, ó, os primeiros passarinhos começaram a ter filhotes, os filhotes cresceram, ficaram enormes, e eles próprios começaram a se aproveitar da lagoinha artificial, que não tinha nada, que o viveiro. É que, como ele é fotógrafo, ele começou a observar os animais aqui embaixo d'água. Estão vendo já girinos, sapos morando no local. Interessante. Aqui uma espécie de libélula e tal. E aqui os sapinhos começaram a habitar o local, o filhote junto. E esse foi o resultado. Aqui no final ele mostra que um gatinho veio aqui tentando comer os passarinhos, daí ele adotou o gato começou magrelão assim, e no fim das contas virou um gatão gordão de casa, que eles acabaram adotando
porque era melhor, eles que precisavam de um gato, e daí assim o gato não ia também matar os passarinhos da lagoa. Então, incrível, daquela espaço de terra vazio, ele não tinha água corrente, não tinha nenhum tipo de nascente. Ele, com lona, impermeabilizou o local, como eu mostrei para os senhores, fez os viveiros, colocou a água. E daí vocês falam, pô, e mosquito da dengue, essas coisas? Não foi problema, porque tinha tanto inseto no local, tinha tanto passarinho, tanto inseto predador, que os sapos, os girinos, os poucos mosquitos que se aventuravam a soltar a larva no chão da lagoa, os girinos se alimentavam das larvas dos insetos, então não proliferou. Esse aqui é um tipo de... inclusive esse aqui, outro inseto que come larva de mosquitos, então prosperou, e no final, ainda de brinde, eles ganharam um gatão gordão aqui como mascote da família. Muito legal esse vídeo, queria compartilhar com os senhores, espero que tenham gostado. Coloco o vídeo completo aí na descrição, se os senhores quiserem se inscrever no canal desse fotógrafo, é muito interessante a vida dele, e vejo os senhores na próxima.